No Salmo 38, versículo 3, diz assim: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O Salmo 38 é bastante interessante porque o salmista ele começa culpando a Deus. Ele acha que a ira de Deus está se manifestando de graça sobre ele, não é? Ele diz: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Depois, no versículo 3, esse versículo que nós lemos, ele admite que o problema está com ele, não é? Ele diz assim: não há saúde nos meus ossos porque o meu pecado assim o fez, não é? Bom, uma das coisas que a gente tem que entender é que o problema da manifestação da ira de Deus não começou em Deus. A ira de Deus foi provocada, a ira de Deus foi atiçada, não é? A Bíblia coloca, inclusive no texto que nós lemos, que foram por pecados cometidos anteriormente. Ele sentiu como se fossem flechas de Deus atravessando o seu corpo. Ele entendia que era um peso da mão de Deus que o atingiu e deixou ele naquele estado miserável. De fato, meus irmãos, o furor divino foi exatamente iniciado por causa do mau comportamento do salmista, não é? Ele mesmo, ele admite assim: olha, as minhas feridas cheiram mal e elas ficam supurando, não é? Por causa da minha insensatez. E aí, em angústia, ele diz: eu estou nessa condição por causa do meu pecado. No versículo 18 ele fala assim, sabe? Uma das coisas que a gente tem que entender é que Deus nunca tem culpa. A gente percebe que Deus ele providencia tudo para que a gente dê certo. Na canção da vinha, lá em Isaías no capítulo 5, versículos de 1 a 7, e lá em Mateus, no capítulo 21, lá no finalzinho, quando fala a respeito da parábola dos lavradores maus, diz que o lavrador, o dono da vinha, não é? Ele providenciou tudo para que desse certo. Ele plantou uma vinha, ele cercou com sebe seriam plantas que protegem a vinha, não é? Ele fez um lagar já para que as uvas pudessem ser depois, então, transformadas em suco de uva ou vinho, e ele também construiu uma torre ali para poder ficar de vigilância, e depois arrendou isso para alguns trabalhadores. E eles fizeram muito mau uso dessa plantação. A culpa não é de Deus. A culpa é do mau uso que fazemos, não é? Nós é que não sabemos cuidar daquilo que Deus nos entrega nas mãos, sabe? E quando isso acontece, aí então a ira de Deus é despertada, não é? Então a gente tem que entender isso. Deus, ele não é o autor do mal que acontece na nossa vida. Ele pode até permitir, mas o mal ele vem sobre nós por causa do nosso pecado. A Bíblia diz assim: Deus, ele não tenta ninguém. Ele também não pode ser tentado pelo mal. Então, se você começar a olhar de forma retroativa, não é? Muitas dores e muitos insucessos na nossa vida, ela veio justamente por causa do nosso pecado. E isso acaba despertando também a própria ira de Deus. Mas o furor de Deus acontece somente por causa do nosso pecado e insensatez. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Fica com essa palavra.